Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês toda essa textura sendo feita nessa parte. Esse lado aqui praticamente já está pronto, depois eu posso até dar alguns retoques, mas essa mesma textura eu vou fazer nessa região toda. Eu vou apagar toda essa parte aqui, que tem essa linha, que eu fiz o esboço usando o grid. Nesse vídeo é mais vocês vendo como eu estou fazendo, porque é um processo bem repetitivo, tá, pessoal? Então, quando eu ver que é importante eu falo, mas a maioria do tempo vocês vão só observando como eu faço. Nessas partes bem repetitivas, tem que ter paciência. Se você estiver cansado já de desenhar, volta só no outro dia. E aqui eu vou tirando toda essa marca do grid. Com o pincel de maquiagem com o HB, eu vou passar nessa parte toda, fazendo esse fundo, para depois trabalhar toda a textura por cima. Se você quiser passar diretamente o lápis HB aqui, pode passar. O importante é que você tenha esse fundo aqui para trabalhar por cima as camadas. Algumas manchas que dão aqui, não tem problema, porque de acordo que você for trabalhando aqui por cima, isso tudo vai sumindo. Até essas marcas do grid, também isso tudo vai sumindo depois. Com o lenço de papel eu vou suavizar um pouco, tirar um pouquinho essas marcas. Aqui agora eu estou com o lápis B e estou fazendo vários pontinhos aqui, deixando essa pele bem texturizada mesmo, bem marcada, igual aqui. Depois eu venho trabalhando brilhos, trabalhando um acabamento melhor. Mas por enquanto eu vou fazer vários pontinhos, intensificando mais em algumas partes, mas vou deixar vocês observando, porque essa parte agora é bem repetitiva. Em algumas partes eu vou só colocando camadas, fazendo um movimento mais circular. Eu não preciso fazer textura nessa parte toda. E também essa parte aqui é a primeira camada, depois eu vou trabalhar brilhos, melhorar a textura. Um processo também que a gente tem que ter bastante paciência para fazer as camadas até que tudo ganhe forma. Alguns pontos só preenchendo, outros fazendo bastante textura.
essa textura mais simples, eu vou preencher toda essa parte. Não vou fazer o efeito de água nesse vídeo, eu vou fazer somente a textura da pele. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Agora que eu já tenho toda essa base da textura, eu vou vir trabalhando todo o acabamento. Com o esfuminho, eu vou alisar um pouco, passando bem de leve. E agora uma sequência. Eu vou passando esfuminho, fazendo mais textura, alisando de novo, até eu ver que tá com um acabamento bem realista. Então não tem uma regra, tá, pessoal? Alisando bem, fazendo textura, fazendo brilhos. Por isso que eu vou deixar vocês observando, para vocês poderem ver essa sequência sendo feita, com um acabamento igual esse do lado direito. Em algumas partes eu deixo bem desfocado, então eu passo bem o esfuminho. Com o pincel, passando bem de leve, para impregnar esse grafite e tirar um pouquinho as marcas, mas não igual o esfuminho. Outra coisa também, a gente tem que saber qual tipo de textura a gente está fazendo. Onde ela é mais marcada, onde eu vou precisar detalhar ela mais. Então, somente olhando a referência. Cada referência vai mostrar um tipo de textura que a gente vai fazer. Aqui eu já venho com as borrachas fazendo brilhos. Então agora esse trabalho ele é contínuo. Brilho, esfumando, detalhando a textura. E vou deixar vocês agora observando todo esse processo sendo feito. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.
Uma coisa muito importante é a repetição para a gente poder fazer textura assim. Eu venho com o lápis borracha e vou fazendo vários pontinhos brancos. Depois eu venho com o esfuminho, quebro um pouco essas marcas. Depois já venho com a borracha 2.3 e venho fazendo pequenos brilhos, só que bem aleatórios, mudando o sentido deles. Então a repetição que faz a gente ter uma textura bem legal. Não tem regra, eu posso fazer uma textura aqui aleatória, um brilho, eu volto com o esfuminho, quebro um pouquinho esse brilho, faço também uma pequena textura com o próprio esfuminho, volto com o lápis borracha. Então é a repetição, pessoal, que vai fazer com que a sua textura fique bem realista assim. Aqui a gente está trabalhando toda essa parte de repetição. Depois eu venho com o lápis, deixo mais marcada alguma textura, pequenos pontinhos aqui. Então quem quer fazer uma textura mais trabalhada, somente com a repetição de movimentos que a gente consegue. Um brilho que a gente vai desfocar um pouco, depois uma textura que a gente vai deixar um pouquinho mais marcada. Tá bom? Então assim, só com paciência. Essa repetição exige muita paciência para a gente poder fazer isso tudo, ter sentido, ficar bem realista. Onde eu quero tirar um pouquinho as marcas, deixar mais desfocado, eu uso também o pincel. Já vou começar também a passar para essa parte, clareando bem essa parte aqui, para ficar com a tonalidade bem próxima dessa parte. E depois também que eu trabalhar toda essa parte da água, com certeza esse acabamento ainda vai ficar melhor. Mas isso eu vou mostrar para você em outro vídeo. Aqui eu estou com 4B e vou trabalhar toda essa textura mais escura nessa região, com movimentos bem curtos. Vou trabalhando com bastante paciência. Como eu falei, não vou trabalhar a água, mas eu vou deixar uma parte bem escura perto dela, porque depois fica mais fácil para trabalhar todos os detalhes dela.
também são movimentos bem aleatórios, onde eu vou fazer pequenas manchinhas. E depois trabalho alguns brilhos bem destacados e algumas gotas também. Então aqui a gente vai alternando o lápis, esfuminho, volta com o lápis, faz mais algumas texturas, então não tem uma regra. Com o tempo vocês vão acostumando a ter a sequência de vocês e não precisar ver alguma videoaula para poder fazer um desenho. Para quem quer chegar no nível avançado, fazer desenhos assim, sem precisar ver vídeo, eu recomendo o meu curso completo. Porém, ele só abre vaga de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses. Mas vocês que estão sempre acompanhando o meu trabalho, eu aviso quando que eu abro vaga. Eu não consigo abrir vaga e deixar direto. Então eu abro vaga, fica uns 2 dias mais ou menos, depois eu fecho para conseguir atender todo mundo que entra. Esse curso é do zero ao realismo em 6 meses. Se você pegar firme no desenho realista, estudando cada aula, assistindo bem passo a passo, você consegue depois fazer um desenho desse sem olhar videoaula nenhuma. Você vai entender, você vai compreender toda a técnica do realismo. Então, quando eu for abrir vaga para esse curso completo, eu aviso vocês. O meu curso que fica aberto direto é o realismo para iniciantes, o completo não. Então aqui, olha só, vou fazendo pequenas texturas até eu trabalhar bem nessa camada mais escura que é nesse lado esquerdo. Então, não me preocupo agora também com um acabamento que fique realista. Primeiro eu vou colocando camadas até eu ver que está com bastante contraste. Depois sim, eu preocupo com esses pequenos detalhes, pequenos acabamentos no desenho. Nesse desenho eu estou usando muito esse lápis da Casimir. Eu falo para vocês não se prender à marca, mas tem os lápis que são mais baratos, que são bons, igual esse. Tem esse lápis aqui da Staedtler, esse azul, esse é muito bom também. Tem esse lápis da Tombow Mono, que é ótimo. E tem esse lápis que você compra à parte, que é o da Supersoft Faber-Castell, é o Supersoft Black. Esse lápis é muito bom. Então, esses 4 eu uso direto em meus trabalhos. Eu falo para não se prender à marca, porque tem pessoas que falam: eu não consigo fazer esse tipo de realismo porque eu não tenho lápis X. Isso não influencia. Se você sabe a técnica, você faz qualquer desenho. Mas sempre tem as marcas que a gente gosta mais e tem as marcas também que a gente não gosta e são marcas ruins também. Mas você sabendo a técnica, você tendo um lápis igual esse, que é o da Casimir, que é bem em conta, você faz um desenho realista todo somente com essa marca de lápis. O importante é você ter também as graduações corretas, igual fazendo essa parte mais escura. Você tem que ter um lápis mais escuro, as partes claras, um lápis bem clarinho. Então, essas marcas eu gosto demais e recomendo, tá, pessoal?
Agora eu já estou com esse fuminho. Vou passar também pincel, esse pincel que eu uso de cerda cortada, prensando as camadas e realçando os brilhos. Igual eu falei, é um movimento que a gente sempre faz bem repetitivo e também você tem que ter paciência para fazer a textura até chegar a um ponto que ela fique bem realista. Então depende dessas repetições. Alisar uma parte, realçar um brilho, fazer mais textura por cima, até o desenho ganhar uma forma que fica legal e fique bem realista. Então, como é bem repetitivo, eu vou deixando vocês mais observando. Eu achando alguma parte bem interessante para falar aqui, que eu acho importante, eu falo para vocês. Repare que eu sempre vou apoiando aqui uma folha, aqui um papel vegetal, mas vocês podem apoiar na folha que vocês quiserem. O que eu sempre falo também, que quem quer aprender desenho realista e ver um desenho desse, imagina que não vai conseguir. Eu sempre falo isso. Desenho realista são várias etapas que você vai fazer até você chegar numa textura mais complexa, um desenho que vai exigir mais de você. Mas antes você vai fazendo exercícios bem simples até você acostumar. Quando eu for abrir vaga para o meu curso completo, eu vou avisar vocês que a nossa meta é você chegar num realismo avançado em 6 meses. Isso que a gente propõe lá dentro e com estudo passo a passo para isso. Aqui é bem repetitivo. Alisando, criando também texturas com o próprio esfuminho sujo. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Agora eu vou começar a usar a borracha elétrica. E por que eu gosto mais dessa da Tenwin? Essa tem a ponta 2.3. Essa que eu usava antes, da Derwent, só tem a ponta 3.8. E essa ponta também tem nessa da Tenwin. Então olha só, eu vou começar a fazer alguns brilhos aqui. E com essa pontinha bem afiada 2.3, eu consigo fazer brilhos muito pequenos. Vou mostrar aqui para vocês. Então tem uma precisão bem maior
consigo fazer alguns brilhos que eu vou distorcendo ele, não só pontinhos assim. Então eu recomendo demais. Vou dar um brilho aqui nessa gota. Então tem bem mais precisão para fazer esses pequenos brilhos. Essa é da Tenwin. Eu comprei no Mercado Livre e gosto muito. Praticamente só uso ela, não estou usando mais essa da Derwent. A não ser que eu não estou com essa aqui perto e uso só para fazer alguns brilhos. Mas essa precisão é muito maior. Esses brilhos, com o pincel também, eu tiro um pouco a intensidade dele. A não ser alguma parte que tem que ser muito marcado mesmo. Mas aqui não é o caso. Com o pincel, eu vou tirando um pouco esse brilho. Deixando mais escuro um pouquinho, não muito marcado. Então aqui é um trabalho mais de acabamento, fazendo pequenos detalhes. E o objetivo dessa aula, desse vídeo, é fazer essa textura da pele. Depois, quando a gente for fazer a água, isso tudo vai ter mais sentido. Então tenha foco somente em uma parte, depois você preocupa com outra. Se você quiser fazer tudo de uma vez, acaba que atrapalha um pouco. Quando eu for fazer essa água aqui, também vou colocar mais contraste. Aí, com esse contraste maior, fica mais realista também. Aqui eu estou com a 2.3. Realçando pequenos brilhos, e de acordo com eu vou mudando a borracha, eu vou mudando a forma desse brilho aqui, nessa textura. Aqui eu vou fazendo batidinhas para criar vários brilhos bem pequenos, que também não fique brilho muito marcado. A gente já está finalizando essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Depois, quando fizer o acabamento, vai ficar bem melhor. Então a gente não precisa se preocupar agora em fique tudo realista aqui agora, porque não tem os contrastes necessários. E depois também, o que eu faço, eu recomendo vocês também fazer. Voltar quando você está finalizando o desenho e retocar ele todinho. Realçar alguns brilhos aqui, realçar sombras, fazer alguma parte que você não viu quando você estava desenhando. Então fica muita coisa para trás, pequenos detalhes. E é importante a gente voltar e revisar.
Então, pessoal, a gente está finalizando. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.